Crianças, paz e bem, vamos dar continuidade ao capítulo 12 de Ciência, onde fala sobre as invenções. Hoje iremos ver as invenções e os meios de transporte. Bom, meios de transporte, existem várias invenções, né? O meio de transporte é aquilo que é usado para levar pessoas e objetos de um lugar para outro. Antes da invenção dos motores, o transporte era realizado principalmente por animais, com ou sem carroças, ou por barcos movidos pelo vento. Depois surgiram os meios de transporte movidos a motor, que são os carros, os ônibus. Os meios de transporte, podem ser terrestres, como os carros, aéreos, como aviões, ou aquáticos, como os navios. Aqui nós temos aviões, é um aeroporto. Aqui nós temos navios. E aqui nós temos carros. Apesar de serem mais rápidos e seguros, os meios de transporte movidos a motor poluem o ar ao queimar combustíveis. Além da poluição do ar, eles são responsáveis pela poluição sonora das cidades. Imagine um trânsito desse, uma cidade grande, a quantidade de barulhos de motos passando, de carro buzinando, é a poluição sonora. E quantos carros aqui os donos não trocam o óleo e sai aquela fumaça preta poluindo o ar. As invenções e a energia elétrica. Na natureza, fenômenos elétricos podem ser observados nos raios que vemos durante as tempestades, por exemplo. Atualmente, muitas invenções usam a energia elétrica como fonte de energia. No Brasil, a maior parte da energia elétrica é obtida em usinas hidrelétricas. A energia elétrica produzida nessas usinas chega às casas, às fábricas e às escolas, por exemplo, por meio de uma rede de transmissão. Os aparelhos elétricos conectados a tomadas como televisores e geladeiras são invenções que funcionam com energia elétrica. Mas além de todos os benefícios, a energia elétrica usada para iluminação pode causar poluição luminosa nas grandes cidades. O que é isso, gente? Bom, animais com hábitos noturnos podem se sentir desorientados com excesso de luminosidade à noite, o que pode prejudicar o modo de vida deles. As pessoas, por sua vez, podem sofrer com sintomas como dor de cabeça, sonolência e cansaço visual. Além disso, a poluição luminosa dificulta a observação dos corpos celestes no céu noturno. Bom, gente, isso aqui, as crianças que já tiveram a oportunidade de estar no campo à noite e que teve a curiosidade, né, de olhar para o céu em uma noite estrelada, a sensação que dá é que ali no campo as estrelas, assim, tem uma quantidade enorme de estrelas, mais do que na cidade. Mas não é verdade. É porque na cidade a quantidade de postes com iluminação atrapalham essa visualização nossa, né? Muitas luzes acesas das casas, dos prédios, farol de carro, essas luminárias na rua, a gente não consegue contemplar as estrelas, né, os corpos celestes. Mas para quem já está no campo, né, Hugo, você que está no campo, você pode observar o céu e comparar na cidade, né? O céu no campo parece estar mais estrelado, parece que as nuvens, as estrelas estão até assim mais próximas da gente. Mas é por quê? Porque no campo não tem tanta iluminação assim quanto na cidade. Então dá essa sensação de que o céu é diferente do que da cidade. É o mesmo céu, são os mesmos corpos celestes, porém, essa quantidade de luzes acesas que nós temos impede, né, que a gente consiga contemplar realmente os corpos celestes, tá? Atrapalha bastante. E aí, deixa eu fazer aquele esqueminha. Então, quando vocês forem ao campo, que tiver a oportunidade de estar à noite no campo, façam essa observação do céu estrelado. É muito lindo. Bom,
Nós vamos ver agora, deixa só eu virar aqui, modos de produção. Bom, de acordo com a maneira como é fabricado, um produto inventado pode ser, desculpa gente, artesanal ou industrializado. O que é uma produção artesanal? Bom, a produção artesanal é aquela que é feita em lugares bem menores do que uma indústria, né? E às vezes é feito por um artesão apenas. Por exemplo, aqui nós temos um homem produzindo tecido com fios trançados. É um trabalho manual, artesanal, e só ele trabalha aqui. Você não vê outras pessoas aqui ao lado dele compartilhando aqui do mesmo trançado. Não tem. É um trabalho artesanal com uma única pessoa, em pequena escala. E com isso, como é um trabalho manual, artesanal, leva mais tempo para ser feito do que numa indústria, tá? Por que isso? Nós vamos ver. A fabricação de cada produto artesanal envolve poucas pessoas, muitas vezes até um único artesão, usando apenas as próprias mãos ou ferramentas relativamente simples. O artesão geralmente sabe fazer o objeto do começo ao fim. Isto é, ele conhece todas as etapas de produção, desde quando ele começa a preparar o fio aqui, aprender, até o arremate, o final. Ele sabe todo o processo que vai passar. As peças artesanais costumam apresentar ligeiras diferenças entre elas, como consequência da produção mais dependente da manipulação humana direta. É feito um por um. Então, pode ser que aconteça uma pequena diferença, né, no trançado de um para o outro, naquela situação ali daquele artesão. Bom, e a produção industrial? A produção industrial acontece, em geral, em espaços maiores, onde tem muitas pessoas trabalhando e com máquinas complexas, máquinas com altas tecnologias. Bom, são as fábricas ou indústrias. E é um tipo de produção em larga escala, ou seja, onde muitas peças são fabricadas em um pequeno intervalo de tempo. Nós temos aqui, olha, uma trabalhadora operando teares em uma fábrica de tecidos, tá? Então, ela vai ali, aperta um botãozinho, mexe numa manivela e a produção sai. Aqui, nesse artesão, não. Ele sozinho, com as mãos dele, tem que fazer todo o trabalho manual. Aí demora mais. Ele leva muito tempo para fazer um trabalho como este. Acho que leva até uma semana, 2 semanas. Depende do tamanho. Por exemplo, se isso aqui for um tapete, depende do tamanho do tapete, né? Se o tapete for pequeno, leva poucos dias ou poucas semanas, mas se ele fizer uma toalha de mesa, que é algo bem maior, leva-se meses para fazer. Bom, na produção industrial, muitas pessoas trabalham para fazer um único produto e cada uma delas é responsável por uma etapa sequencial da fabricação do objeto, sistema que é conhecido como produção em série. Por exemplo, em uma indústria de automóveis, existem funcionários responsáveis apenas pela pintura dos carros nas etapas finais de produção. A produção em série resulta em peças muito parecidas entre si. Cada grupo de trabalhador é responsável por uma parte daquele carro até ele finalizar, até ficar pronto. Além do trabalho humano, as fábricas contam com o trabalho de máquinas variadas. Grande parte dessas máquinas é manipulada por pessoas que, para evitar acidentes, devem usar equipamentos de proteção. Lembra que nós vimos os equipamentos? E aqui nós temos a atividade que vocês irão responder, que irá até o número 3, e aí na próxima semana nós iremos corrigir, tá bom? Um grande beijo.